Beleza? Paulão na área aqui de novo. Aquele videozinho de revisão que eu combinei com vocês, né? Para nós estarmos testando aí. Podia pegar vídeos de internet, gente, tem vários aí, mas eu quero seguir a apostila, até para que você possa rever junto com o seu material, né? Com exemplos que você tem na sua mão aí, para ficar mais prático para nós trabalharmos. Então, revendo aqui o critério de divisibilidade, né? Paulão, para que serve divisibilidade? Principalmente para eu entender se um valor é divisível por alguns números ou não e se vai sobrar resto. Porque se eu começo um cálculo já sabendo que a divisão daquele valor vai dar exato, e se aparecer uma vírgula no meio do caminho, eu já percebi que eu errei alguma coisa. Ou, se eu pegar um cálculo e pela regra, eu já sei que aquele valor ele vai dar vírgula, e se não aparecer vírgula, eu já sei também que naquele caso ali, se aparecer, eu errei alguma coisa. Então, se eu pegar lá, por exemplo, 9 divisível por 3 e aparecer vírgula, eu já sei automaticamente que está errado, que 9 é dividido por 3 é 3. Se eu pegar 6 e dividir por 2, por exemplo, e aparecer vírgula, eu já sei que vai estar errado, porque 6 dividido por 2 é 3. Se eu pegar 7 e dividir por 2 e não aparecer vírgula, eu já sei que está errado, porque 7 dividido por 2 é 3,5. Então, as regras de divisibilidade, elas servem para nos ajudar a entender se um valor é divisível por 2, por 3, por 4 e não sobrar resto. Essa é a grande vantagem dessa regra. E é importante, porque como eu te falei, você já vai saber de início se você tem vírgula ou não. Então, aqui, nós temos uma situação assim na nossa apostila, ó, seguindo por ela. O professor disse para João, você tem 10 segundos para responder se o número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 é divisível por 2. Gente, saber se ele é divisível por 2 fazendo o cálculo, ali ó, você acha que João conseguiria efetuar essa divisão em menos de 10 segundos? Existe alguma forma para ele responder sem precisar realizar a divisão? Fazer a divisão desse valor por 2 em 10 segundos é complicado. Você concorda comigo? Fazer a divisão. Mas eu sei que esse número dá exato. Por que eu sei que dá exato? Porque termina em 0, e 0 é par. Aí a resposta que viria, a resposta natural de qualquer um é não. Ele precisaria conhecer algumas regras de divisibilidade, certo? Eu já sei, porque todo número terminado em 0, 2, 4, 6 e 8, ele é divisível por 2. Então, quando eu bati o olho no número, eu não fiz o cálculo. Ah, mas você não vai saber o resultado. Não, o resultado eu vou saber depois. Ele perguntou se seria possível dividir e não sobrar resto. Essa é a ideia. Percebeu? Aí eu tenho aqui embaixo o 2, o exercício 2. No início do ano, uma papelaria realizará uma grande promoção para vender 3.180 cadernos que estão no estoque. O gerente pretende organizá-los em pacotes, de modo que contenham a mesma quantidade de cadernos, sem que haja sobras. Verifique se é possível separá-los em pacotes de 2, 5 e 7 cadernos. Gente, como nós ainda não conhecemos as regras de divisibilidade, claro que se você está assistindo essa revisão, você já viu isso comigo. Mas eu estou falando com uma pessoa que de repente ainda não viu. Porque quando eu falei isso aqui em sala, na aula, você não sabia das regras de divisibilidade. Então eu tinha que saber se 3.180 é divisível por 2, por 5 e por 7. Agora que você já conhece as regras, eu sei que você nem fez a conta. 3.180 é divisível por 2? Aí você foi lá e dividiu por 2, sabendo que daria um cálculo exato, e deu 1.590. Depois, 3.180 é divisível por 5. Você já sabia que daria exato, que daria para fazer os pacotes de caderno, porque termina em 0, e dariam 636 pacotes. 3.180 divisível por 7, e aí eu não tenho regra de divisibilidade. Eu preciso dividir realmente. E deram 454 cadernos e sobraram 2 cadernos como resto. Percebeu? Você viu que, usando a regra da divisibilidade, eu já sabia que 3.180 por 2 e por 5 davam a divisão exata. Eu já fiz mais tranquilo. E o 7 eu já fiquei um pouco mais assim, porque eu não sabia se daria ou não. Depois eu tenho o exercício 3. Um fazendeiro, ao falecer, deixou 1.026 hectares de terra para seus 3 filhos. Na hora de dividir a terra entre eles, um deles lançou o seguinte interrogatório: irmãos, será possível dividir essa quantidade de terra igualmente entre nós 3? O que você acha que eles responderam? Bom, primeiro, eu quero saber se 1.026 é divisível por 3. Então, eu uso a regra. Agora eu já sei da regra, eu vou usar. 6 com mais 2, 8 e 1, 9.
Show de bola. Eu já sei que 1.026 hectares eu vou conseguir dividir pelos 3 herdeiros e vai dar exato. Tanto é que está ali embaixo na resposta, ó. Sim, 1.026 dividido por 3 dá 342. Você percebeu que antes de fazer o cálculo, eu já te falei, ó, vai dar uma divisão exata. Percebeu porque que é bom saber a regra de divisibilidade? Ok? Vamos pular aqui. Aí nós temos... Opa, deixa eu voltar aqui. Peraí. Deixa eu vir aqui. 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 Eu já vim direto para as regras, beleza? Para não estourar o tempo limite do videozinho aqui. Divisível por 2, eu acho que está tranquilo, né, gente? Todos os números pares são divisíveis por... Que terminarem em número par, desculpa, né? Que terminar em número par, que terminar em 0, 2, 4, 6 e 8 são divisíveis por 2. A regra do 3 também é uma regra fácil e ajuda muito. Você vai pegar os valores que nós temos, por exemplo, na sua apostila, o exemplo que você tem aqui embaixo é 258. 258, você soma os números absolutos, que são os números que valem aqui, 8 com mais 2, 10 e 5, 15, vai dar 15. 15 é divisível por 3? Paulão é, porque se eu dividir 15 por 3 dá 5. Então, 258 é divisível por 3. Então, a regra de divisibilidade do 3, você soma os valores e o número que der a soma, se for divisível por 3, então o número é divisível por 3. Beleza? Vou pulando aqui. Lembrando que eu vou ser mais rápido aqui para não estourar o limite de tempo de vídeo, que eu quero aproveitar ao máximo. Regra do 4. Vamos lá, ó. O número natural é divisível por 4 quando terminar em zeros ou os 2 últimos algarismos forem um número divisível por 4. Como assim, Paulo, os 2 últimos algarismos? Você está vendo na tua apostila? Você tem um exemplo aqui, ó, 500. 500 é divisível por 4? Eu já sei que é, porque termina com 2 zeros. Já... Não sei o valor da divisão, mas eu já sei que ele é divisível. 612. 612 é divisível por 4? E agora, Paulão? Pega os últimos 2 valores. 12. 12 é divisível por 4? É, Paulão. Então, 612 é divisível por 4. Show? 115 eu já sei que não é, porque ele não termina em 2 zeros, e se eu somar, o 15 não é divisível por 4. Então, a regra de divisibilidade do 4 é quando o número terminar em 2 zeros, ou se for um número divisível por 4. Show? Boa, vamos lá. Divisibilidade por 5. O número natural é divisível por 5 quando terminar em 0 ou 5. Aí é muito simples. Qualquer valor que você quiser testar, terminou em 0 ou 5, ele é divisível por 5. Essa é muito simples, é muito fácil. Tá bom? Lógico que é fácil a partir do momento que eu sei tabuada, né? Que eu saiba a tabuada. Se eu souber a tabuada, eu estou resolvido. Caso contrário... 6. A regra de divisibilidade do 6, na verdade, são 2 regras. Percebeu? Caso eu saiba a do 2 e a do 3, eu estou resolvido na minha vida. Por quê? Porque o número natural é divisível por 6 quando for divisível por 2 e por 3. Ou seja, são os números que terminam em número par, ou que se eu somar os dígitos lá, ele fica divisível por 3. Então, na regra do 6, na verdade, eu volto para ver a regra do 2 e do 3. Aí você vai me perguntar, Paulão, eu posso então ter um número que é divisível por 2, por 3 e por 6, por exemplo? Por 2, por 3? Pode ter, pode pintar o valor desse aí. Tá certo? Ok? Vamos lá. Você quer um valor, você quer um exemplo? 18. 18 dividido por 2 dá 9. 18 dividido por 3 dá 6, né? 6, 12, 18. 18 dividido por 3 dá 6, né? 6, 12, 18. Isso. E dá para dividir normalmente por 6. Perfeito? Então dá para eu dividir esses valores aí. Então tem números, sim, que farão parte das regras. Então, por exemplo, repetindo, o 18 é divisível por 2. 18 por 2 dá 9. O 18 é divisível por 3. Né? 6, 12, 18. Daria para dividir por 3. E 18 é divisível por 6. Se eu dividir 18 por 6, dá 3. Show? Divisibilidade por 8. O número natural é divisível por 8 quando terminar em 3 zeros ou os 3 últimos algarismos formarem um número divisível por 8. Então, a mesma esqueminha de antes. Se o número terminar em 3 zeros, eu já sei que ele é divisível por 8. Por exemplo, 3.000. O 3.000, que é um exemplo, o 3.000 é divisível por 2, porque ele termina em número par. O 3.000 é divisível por 3,
porque a soma dos valores dele dá 3. E o 3.000 é divisível por 8, porque termina em 3 zeros. No segundo caso, 9.048. Olha lá a regra. Os últimos 3 formarem um número divisível. Eles formam um número divisível, não vai somar. Ele vai formar um número. 9.048. 48 tem na tabuada do 8? Tem? 9.048 é divisível por 8. Pois os 3 últimos algarismos formam o número 48, que é divisível por 8. Ok? Então você pega os últimos 3 números e verifica se eles são divisíveis por 8. Se for, show. Ou terminar em 3 zeros também. Falou? Vamos lá. A regra do 7 nós tínhamos conversado em aula a questão dela, tá? Divisibilidade por 9. O número natural é divisível por 9 quando a soma dos valores absolutos dos algarismos for divisível por 9. É mais ou menos a regra do 3. Só que aqui, ao invés de usar o 3, eu uso o 9. Perfeito? Você usa o mesmo esqueminha da regra do 3. Pega 207. 7 mais 2, 9. Mas, Paulão, tem números ali que vão ser divisíveis por 3 também. Tem. Mas a pergunta é, ele é divisível por 9? É. Certo? 1.225 já não é, porque 5 com 2, 7, com 2, 9 e 1, 10. Já não dá. Ok? E para finalizar, a divisibilidade por 10, 100 ou 1.000 é quando o número terminar com 1 zero, ele vai ser por 10. 2 zeros, ele vai ser por 100. E 3 zeros, ele vai ser por 1.000. Tá ali, ó, orientação didática, no cantinho rosa, ó. Professor, coloque as questões. Todo número divisível por 5 é divisível por 10? E aí? Todo número divisível por 10 é divisível por 5? Certo? Temos essas questões para discutir. Todo número divisível por 5 é divisível por 10? Depende do valor, você concorda? Porque o 5, por exemplo, ele é divisível por 5, mas não é por 10. Então a gente vai... Aí nós temos algumas regrinhas para discutir, beleza? Mas a gente pode depois rever esse pedacinho. Ficou claro as regras de divisibilidade, gente? Eu tentei ser breve para manter aquele padrão que eu falei para vocês de tempo de vídeo, tá bom? Depois eu vou andando com a matéria aqui com vocês, tá? Um abraço. Façam os exercícios que foram propostos. Qualquer dificuldade, entre em contato comigo, por favor, tá bom? Um grande abraço, galera. Até o próximo.